Bom dia, pessoal! Então hoje nós vamos para a nossa última aula, né? Quinta-feira nós temos prova, tá? Pra gente comentar um pouquinho sobre ela. E essa aula de hoje ela vai ser basicamente pra gente completar com o que tá faltando, tá? Basicamente vai ser uma aula curtinha, uma aula de integrais impróprias, e aí depois a gente pode... eu queria discutir alguns aspectos com vocês do que vai acontecer nas próximas semanas e da prova, e também de uma atividade que... Não é bem uma atividade, tá? É uma discussão que eu vou propor na terça-feira sobre a atividade em grupo 1, tá? Quero apresentar o relatório para vocês daquilo que vocês fizeram na atividade 1. Para isso eu preciso terminar o relatório. Terminei de compilar os dados de vocês, né? As respostas de vocês, e falta só escrever. Só escrever, basicamente. Então, é isso. Então, a gente vai falar hoje sobre integrais impróprias. E eu quero tirar as dúvidas de vocês. Tem bastante dúvidas surgindo com relação à integral. Eu queria focar em algumas partes bem particulares, tá? Principalmente nas partes que eu acabei não conseguindo explicar direito por razões diversas. Nossa Senhora! Por razões diversas na última aula. Então, é isso. Vamos falar de integrais impróprias aqui, tá? O que é uma integral imprópria? E aí vamos começar pensando na seguinte integral. Integral de uma função de uma variável e de 0 até infinito de e elevado a menos x dx. Tá? O que isso significa? Veja, a gente integra normalmente essa função e avalia nos extremos de integração, da mesma forma que a gente faz. Então, usualmente. Então, aqui nós temos que a integral da exponencial é menos e elevado a menos x. E aí nós calculamos o x de 0 até infinito. Qualquer questão. Quando a gente substitui o infinito, e elevado a menos infinito não necessariamente é um número. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Como esse infinito aqui ele é o local onde está dando um problema, a gente chama esse infinito de R. Ok? E uma vez que a gente chama esse infinito de R, como que a gente faz para recuperar esse infinito? Manda o R para o infinito, porque quando o R vai para o infinito, isso aqui é infinito. Então, a gente diz que isso aqui, ó, é o limite com R tendendo para infinito de menos e elevado a menos x, um x indo de 0 até R. E aqui a gente consegue abrir naturalmente. Então, isso daqui é o limite com R indo para infinito de menos e elevado a menos R mais e elevado a 0. Isso aqui é o limite com R tendendo para infinito de 1 menos e elevado a menos R. Ok? Aí nós mandamos o R para infinito. Quando o R vai para infinito, vamos só reescrever isso aqui como 1 menos 1 sobre e elevado a R, ok? Porque a gente tem o menos R aqui. E aí quando a gente manda para o infinito, a gente tem isso aqui, e elevado a infinito dá infinito. 1 sobre infinito dá 0. Então nós temos que isso é 1. Porque isso aqui tá indo para 0. Ok? É isso basicamente que a gente faz quando nós temos um problema aqui. Vamos pensar agora, tá, num outro exemplo, que é a integral de 0 até 1 de 1 sobre x dx. Tá? Isso aqui é a integral de 1 sobre x, que é ln de x, avaliado no 0 e no 1. Tá? Qualquer questão aqui, ln de 1 dá 0. Só que quem que é o ln de 0? E aí nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Como nós não temos definido o ln de 0, a gente faz a mesma coisa. A gente chama o 0 de R e depois manda o R para 0, que é justamente para recuperar o 0.
Então, isso daqui a gente vai ter que... Isso é igual ao limite com r indo para 0 do ln de x calculado de r até 1. Isso aqui é o limite com r indo para 0 de ln de 1 deu 0, né? Deixa eu escrever aqui, ln de 1 menos ln de r. Então, aqui nós temos esse ln de 1 é 0, então isso aqui é menos limite do ln de r com r indo para 0. Tá? Qual que é a questão aqui? Quando o r vai para 0, o ln vai para menos infinito. Então, esse resultado aqui é infinito. O que que significa? Isso significa que essa integral aqui, ela não converge. O que que isso significa? Não converge, ela diverge. É a mesma coisa. O que que isso significa? Que quando eu calculo a integral, substituo nos meus limites de integração. Opa, tem um problema aqui no limite de integração. Preciso utilizar a integração imprópria. Quando eu utilizo a definição de integração imprópria, isso aqui não tem um resultado finito, tá? Não é um número real. Diferentemente dessa integral aqui, que essa integral aqui a gente fez o mesmo procedimento com um problema no infinito e deu 1. O que significa que essa integral converge. Ela é finita. Então, esse é o conceito de integração implícita. De integração imprópria, desculpa. Nós temos um problema no limite de integração e nós precisamos de um limite. Exatamente porque quando eu vou substituir a primitiva no limite de integração, ela não está exatamente definida nesse limite de integração. Então, a gente manda para o limite e obtém dessa forma. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer um exemplo que talvez seja o exemplo mais clássico de integração imprópria em relação com integrais duplas, tá? Porque aqui a gente fez simplesmente um processo de integração normal. Mas existem funções que a gente precisa utilizar ferramentas auxiliares para poder ajudar a gente a calcular, tá? Então vamos lá. O que a gente vai lidar com integração imprópria, tá? Então considere a integral eu vou chamar de I, tá? Integral de 0 até infinito. De E elevado a menos x quadrado dx, tá? Se a gente comparar com essa primeira integral, veja, integral de 0 até infinito, aqui era integral de 0 até infinito, a gente tinha um problema no infinito. Aqui exatamente o que vai acontecer. A gente vai ter um problema no infinito da mesma forma, tá? Qual que é a questão aqui? Para lidar com essa integral, a gente integrou a função, né, o integrando de tal forma que a gente já jogava para o limite. Qual é a questão aqui? Nós não conseguimos calcular essa integral, porque a integral dessa função não é possível determinar primitiva utilizando funções elementares. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou conseguir integrar isso de forma que eu vou usar funções comuns, tá? Seno, cosseno, ln, polinômio, exponencial, as funções comuns, tá? E soma dessas funções. Ou multiplicação dessas funções, ou subtração dessas funções. Eu não consigo expressar essa integral em termos dessas funções comuns e operações algébricas simples entre elas, tá? E aqui a gente pode pensar, ok, numericamente é possível fazer essa integral. Mas é possível também fazer essa integral utilizando o nosso conhecimento de integrais duplas para poder, e no caso coordenadas polares, para a gente poder determinar essa integral, tá?
vamos fazer o seguinte. Vamos olhar. Eu vou desenhar mais para baixo aqui um eixo X. Depois eu vou desenhar o eixo Y. Só que a gente vai olhar para o limite de integração, tá? Eu vou colocar uma marquinha aqui só para dizer que eu tenho... que o meu zero vai partir daqui. Tá? Então aqui é o zero pra gente. O nosso limite de integração é de 0 até infinito. Então, de uma certa forma, o que a gente está pegando é toda essa parcela. Ok? O que a gente vai fazer? Qual é o segredo aqui? Como a gente não consegue integrar essa função, ao invés de calcular a integral i, a gente vai calcular a integral i quadrado. Né? Então, o truque aqui é olhar i quadrado. O que é i quadrado? Isso aqui é integral de 0 até infinito de e elevado a menos x quadrado dx que multiplica a integral de 0 até infinito de e elevado a menos x quadrado dx. E aqui eu vou escrever entre aspas, eu já vou apagar isso e reescrever de novo, tá? Só que qual que é a questão aqui? Eu vou trocar essa variável. Se eu chamar isso de x ou chamar isso de y, tanto faz. Ok? Porque a integral é a mesma, eu só mudei a forma de escrever. Então eu vou trocar isso daqui e vou escrever isso aqui como e elevado a menos y quadrado dy. Ok? Então, isso daqui, quando a gente abre, isso aqui é integral de 0 até infinito, integral de 0 até infinito, de e elevado a menos x quadrado, vezes e elevado a menos y quadrado, dx, dy, que por sua vez, só escrevendo melhorzinho, integral de 0 até infinito, integral de 0 até infinito, de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado, dx, dy, tá? Então vamos olhar o que a gente tinha na integral aqui, de 0 a infinito, que foi o que a gente pintou de vermelho aqui. O x está indo de 0 a infinito. O que a gente tem quando a gente calcula agora i ao quadrado? A gente tem, por um lado, x indo de 0 até infinito, e por outro lado, opa, o y também indo de 0 até infinito. Então, se a gente parar para pensar qual é a região de integração que a gente tá tendo aqui, né? A região de integração que a gente tem é todo o primeiro quadrante. Okay? Então, quando a gente calcula i quadrado, a nossa região de integração é todo o primeiro quadrante. Por que a gente fez essa mudança? Porque, afinal, a gente saiu de menos x quadrado, quando a gente multiplica por i novamente e calcula dessa forma, a gente continua tendo um x quadrado mais y quadrado. Então, em termos de integração, isso não, a princípio, não resolve o nosso problema. Só que qual que é a questão? A gente viu que a gente consegue encontrar uma relação boa de x quadrado com y quadrado com coordenadas polares. Então, aqui o que a gente vai fazer é tomar x igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ, de tal forma que, o que a gente vai ter? X quadrado mais y quadrado é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ, colocando o r ao quadrado em evidência, isso dá r ao quadrado. Nós sabemos que o módulo do jacobiano para coordenadas polares é R. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue reescrever, isso aqui implica que
i quadrado é igual a integral, vou deixar os limites de integração abertos de propósito, porque a gente ainda não sabe quem são, de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado. X menos x quadrado mais y quadrado é r ao quadrado. Então, nós temos menos r ao quadrado. O que nós precisamos fazer aqui para corrigir? Corrige com jacobiano. R. E aqui nós temos dr dθ, que eu vou deixar em aberto, porque a gente vai determinar a ordem de integração ali. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos olhar para a nossa região de integração. O que significa R? Quando a gente tem lá o R, é o raio da região. Tá? Então, é o tamanho dessa seta. Qual que é a questão? Como nós estamos trabalhando com o R, com o primeiro quadrante inteiro, na verdade, se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente já viu que nessa direção é infinito. A gente já viu que nessa direção é infinito. Então, para qualquer lugar que a gente pega, o R, na verdade, ele está variando de 0 até infinito. Então, essa é a região, porque nós estamos pegando o primeiro quadrante inteiro. Então, o nosso R varia aqui de 0 até infinito. Então, o que nós temos aqui em R... é de que R varia de 0 até infinito. Agora, nós vamos analisar θ. Como que θ varia? θ é o ângulo de rotação. É o ângulo que eu estou saindo do eixo X e indo até um determinado lugar. Para pegar a região inteira, eu vou ter o R indo até infinito e o θ vai ter que variar até esse eixo, do eixo X até o eixo Y. Então, nesse caso, né, é esse aqui o ângulo de rotação, que é π sobre 2. Ok? Então, aqui a nossa região de integração em θ é de 0 até π sobre 2. E agora nós podemos integrar em dθ e dr. Okay? Nós não temos dependência de θ aqui, então isso aqui é integral de 0 até infinito de e elevado a menos r ao quadrado vezes r vezes θ, com θ indo de 0 até π sobre 2 dr. Isso aqui, por sua vez, é igual a integral de 0 até infinito de e elevado a menos r ao quadrado vezes r vezes π sobre 2 dr. Só vou reescrever isso. Isso é π sobre 2, integral de 0 até infinito de e elevado a menos r ao quadrado vezes r dr. E agora nós conseguimos fazer uma mudança de variáveis para poder calcular essa integral. Veja, essa daqui é uma integral imprópria, porque veja que eu tenho infinito aqui. Tá? Então vai acontecer algo parecido com o que aconteceu lá nos primeiros exemplos, quando a gente tinha uma integral de uma variável, uma função de uma variável. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos chamar r ao quadrado é u. Então isso aqui implica que 2r dr é du, o que implica que r dr é meio de du. Ok? Então, repare que nós temos aqui, ó, r dr é meio de du. Ok? Então, a nossa integral i ao quadrado vamos mudar o limite de integração já aqui, tá? Então, o que nós temos? O r está indo de 0 até infinito. Quando o r é igual a 0, isso aqui implica que u, que é r ao quadrado, é 0. Quando o r é igual a infinito, isso aqui implica que u, que é r ao quadrado, também é infinito. Então, os limites de integração não mudaram. Então, isso aqui implica que i ao quadrado é π sobre 2. Só vou copiar a última integral aqui, tá? Que foi o que a gente tinha obtido, de 0 até infinito, de e elevado a menos r ao quadrado, r dr, que é igual
a π sobre 2, integral de 0 a infinito já na nova coordenada. E o que nós temos aqui? E elevado a r quadrado. R quadrado é igual a u. Então, isso aqui é e elevado a menos u. R dr é meio de du. Então, isso é du sobre 2. Então, isso daqui é π sobre 4, integral de 0 até infinito, de e elevado a menos u, du. Veja, de uma certa forma a gente já fez essa conta, tá? Essa daqui. Sem querer, não foi planejado, mas nós já fizemos essa conta exatamente aqui, ó. Okay? Nós vimos que essa integral dá 1. Vamos fazer essa integral de novo, tá? Essa não é das integrais mais difíceis. Isso aqui é π sobre 4. Deu muito certo. π sobre 4. Vezes a integral da exponencial. Como eu tenho um sinal, eu calibro com um negativo aqui. Então, isso é e menos e elevado a menos u. Com u indo de 0 até infinito. Ok? Veja, a gente consegue substituir o u igual a 0, porém, nós não conseguimos substituir o u igual a infinito. Okay? Então, no caso do u igual a infinito, a gente tem uma integral imprópria. A gente tem um limite, digamos, impróprio aqui. A gente vai ter que calcular via limite essa integral imprópria. Tá? Então, vamos substituir aqui. O que nós temos aqui é que isso é π sobre 4, que multiplica o limite com u tendendo a infinito de menos e elevado a menos u. Deixa eu substituir. R aqui vai ficar ruim, tá? Então, deixa eu trocar essa notação aqui, tá? Aqui a gente vai chamar... aqui a gente vai fazer o u igual a ρ, tá? Porque isso daqui vai ser, quando u for igual a ρ, nós temos menos e elevado a menos ρ, só que o u é igual a ρ e o u é igual a infinito. Então, nós temos limite com ρ indo para o infinito, okay? De e menos e elevado a menos p, mais, né, menos a exponencial com u igual a 0. Então, é isso que nós temos. Consequentemente, nós temos π sobre 4, que multiplica 1, que é do e elevado a 0, menos o limite com ρ indo para o infinito, de e elevado a menos ρ, que eu vou escrever como 1 sobre e elevado a ρ. Ok? Então, o que nós temos aqui? Quando ρ vai para o infinito, nós temos e elevado a infinito. E elevado a infinito é infinito. 1 dividido pelo infinito dá 0. Então, esse limite aqui está indo para 0. Então, isso daqui é igual a π sobre 4. Ok? Qual é o segredo aqui? O segredo aqui é observar que quando eu faço i ao quadrado, eu vou ter uma integral multiplicando a mesma integral, só que eu posso chamar a coordenada da segunda integral de y. Porque aí eu consigo reescrever como x quadrado mais y quadrado, e então aplicar coordenadas polares. Essa é a questão. Tá? Esse é o segredo aqui. Esse passo aqui é exatamente o truque. Tá? Esse daqui. Esse é o passo importante. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Porque a princípio... agora a gente só vai concluir, mas a princípio eu preciso saber se vocês entenderam o truque. Tá? Por que eu troquei de coordenada aqui?
Ok, então vamos lá, vamos concluir. Tá? O que nós concluímos aqui, ó? I ao quadrado é igual a π sobre 4. Eu não quero exatamente I ao quadrado, eu quero I. Ok? I é o que a gente quer. Pois bem, se I ao quadrado é igual a π sobre 4, é só tirar a raiz para encontrar o valor de I. Ok? Então, com isso, a gente tem que I ao quadrado é π sobre 4, o que implica que I é a raiz de π sobre 2. E esse é o resultado. Ok? Vamos voltar lá pro passo importante. Eu vou reescrever aqui embaixo. A questão é a seguinte, a nossa integral, ela é a integral de 0 até infinito de e elevado a menos x quadrado dx. A gente não consegue calcular essa integral. E não é nem por causa dos limites de integração, tá? É por causa da função em si. A gente não consegue calcular a integral dessa função. Não conseguimos. Não conseguimos encontrar uma função cuja derivada de e elevado a menos x quadrado, tá? Então, o que a gente faz nesse sentido? A gente multiplica por i. Né? A gente olha para i quadrado, que é i vezes i. Que a gente escreve como a integral de 0 até infinito de e elevado a menos x quadrado dx e multiplica por ela própria. Bom, aqui a gente não resolve absolutamente nada. Já falo porque que a gente tem que é raiz de π sobre 2, tá? E não menos raiz de π sobre 2. Bom, a questão é o seguinte, não é exatamente porque é o primeiro quadrante, é porque a função é positiva. Tá? Essa função aqui, ela é positiva. Tá? E elevado exponencial, e elevado a menos x quadrado é sempre positivo. Não tem nenhum número que eu escolha aqui de tal forma que isso dê 0 ou menor que 0. Integral de uma função que é maior que 0 vai ser algo maior que 0. Tá? Não pode ser negativo. Vamos voltar lá. Então, i quadrado é igual a i vezes i, que eu só reescrevi. I vezes i. Escrevi i e escrevi i também. Qual que é a questão? Isso aqui não nos ajuda. Porque nós continuamos tendo que integrar isso desse elevado a menos x quadrado dos dois lados. Isso não ajuda. Só que eu integrar em x, se eu chamar minha função de x, ou chamar minha variável de x, ou chamar minha variável de y, tanto faz. Tá? Então, o que eu faço aqui, o que eu basicamente faço aqui, eu posso escrever isso como uma mudança de coordenadas. Eu vou escrever y igual a x. Então, a gente tem que dy é dx. E aí, o que eu consigo escrever nesse sentido? Eu consigo escrever isso como a integral de 0 até infinito. A primeira integral vai continuar a mesma. Elevado a menos x quadrado dx, que multiplica a integral de 0 até infinito. O limite de integração não vai mudar. Troquei x por y. Então, isso é e elevado a menos y quadrado dy. Continuo tendo um problema? Continuo. Só que qualquer questão, agora eu tenho uma integração em y e uma integração em x. Então, eu consigo juntar essas integrais como a integral de 0 até infinito, integral de 0 até infinito, de e elevado a menos x quadrado com dx, vezes e elevado a menos y quadrado com dy, dx dy, ou dy dx. De tal forma que essa integral, então, passa a ser integral de 0 até infinito, integral de 0 até infinito, de e elevado a menos x quadrado mais y quadrado dx dy. Essa é a questão aqui. Por mais que eu multiplicando por i, né, fazendo i quadrado ao invés de i, a questão aqui é a integral aqui em x ainda não ajuda. Então, só fiz uma mudança de coordenadas bem simples, só para trocar de variável. Só para falar, olha, eu não estou integrando em x, eu estou integrando em y. Porque aí eu consigo trazer essas integrais juntas e aí passar para olhar para essa integral aqui. Opa!
para essa integral aqui, que por sinal, isso é i ao quadrado. Ok? Agora, o que a gente repara aqui? A gente repara que a região de integração é do zero mais infinito, zero mais infinito. Então, eu tô pegando... Em y eu tô pegando todo o eixo y, em x eu tô pegando todo o eixo x, de tal forma que a nossa região de integração é o primeiro quadrante inteiro. Tá? Isso aqui tem cara de coordenadas polares, x quadrado mais y quadrado. Porque quando eu substituo para polares, isso aqui dá r ao quadrado. Só que quem que é o r aqui? O r, geralmente, ele é o raio da circunferência. Só que eu não tenho exatamente uma circunferência. Primeiro que eu tô no primeiro quadrante. Então, seria um raio desse 1/4 de circunferência. Que nós não temos. Por quê? Porque, na verdade, o R, ele tá indo de zero até infinito. Porque o X tá indo de zero até infinito. Então, ele pode ser qualquer coisa. E eu posso girar ele. Eu posso colocar o R aqui. Com qualquer tamanho que vai continuar no primeiro quadrante. Qualquer tamanho. Então, por isso que o R vai para o infinito. A questão do θ é o ângulo... θ é o ângulo que gira... E por isso nós temos que o θ, né, o ângulo que gira do eixo x para o eixo y, por isso que nós temos que o θ vale no máximo π sobre 2. Ok? Isso aqui, ó, é um truque mesmo, tá? Isso aqui é assim... Por quê? Por que esse truque? Porque funciona. Tá? A gente não tem... o porquê funciona a gente acabou de ver, mas... Ai, eu precisaria saber isso do nada? Não. Eu, quando tava estudando essas mesmas coisas, eu não sabia que eu precisava disso, tá? Depois eu acabei vendo e entendendo que funcionava. Mas é puramente um truque. É uma daquelas cartas que a gente na matemática tira da manga e fala, olha, funciona, tá? Não é exatamente, nossa, eu preciso saber isso? Bom, gostaria muito que vocês entendessem o procedimento e numa próxima vez que se deparassem com algo assim, soubesse pelo menos por onde vai, tá? Não necessariamente lembrar todos os passos, mas saber mais ou menos por onde vai. Mas também não é uma coisa que a gente precisa ficar obcecado, tá? Isso é uma técnica, é um truquezinho mesmo, tá? Pra gente conseguir calcular uma integral. Ok? Ok? Então, com isso a gente termina a matéria. Tá? Na prova, vamos falar sobre a prova. Ela vai ser basicamente no mesmo esquema, tá? Então ela vai estar no Moodle, vai estar no site. No Moodle tá a partir das 5 para ser disponibilizada. E no site vai estar por volta de umas 7 horas, que é mais ou menos o horário que eu vou conseguir colocar. Ou talvez até antes, tá? Talvez até coloque durante a madrugada, por volta de meia-noite, pra não ter que me preocupar com o horário de colocar a prova no site. Ela tem exatamente o mesmo tipo de estrutura da P1, tá? Então ela tem 12 pontos, onde a prova vale no máximo 10. E uma coisa que eu coloquei bastante claro naquela folha de instruções é: façam as contas, ok? Façam todas as contas. Eu não quero que vocês coloquem a integral de cosseno ao quadrado é igual a, sei lá, π sobre 4. Não sei se tem esse tipo de conta, mas vamos supor que tem alguma conta desse tipo. Não é a integral de x, não é a integral de e elevado a x. Essas integrais, tudo bem, a gente não precisa de muita coisa. Mas a integral de cosseno ao quadrado, a gente precisa trabalhar um pouco com ela. Não adianta simplesmente colocar o resultado, porque por mais que o resultado seja certo, não vai ser considerado. Então tenham o cuidado de fazerem os cálculos. Não precisa ser aquela coisa assim detalhada, 1 mais 1 igual a 2, mas façam os cálculos. Tá? Integrem o cosseno ao quadrado, por exemplo, sei lá, se tiver algum cosseno ao quadrado, integrem o cosseno ao quadrado
e exibam os cálculos. Afinal, 90% da prova é de integral. Então é natural que eu queira que vocês integrem. Ok? Elas estão parecidas aos exercícios das notas de aula. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu só fechar aqui, né? Porque eu não vou... PDF, deixa eu abrir a prova. Sim. Sim. Estão parecidos com os exercícios das notas de aula. Tá, e dei uma olhada na aula, sei que a gente pode chamar na aula de hoje também. Tá bem parecido. Bem parecido mesmo com as notas de aula. Tem um exercício, mas a prova vale 12, tá? Tem um exercício que não tem em lugar nenhum, tá? Mas se vocês prestarem atenção no que foi feito na primeira prova, nos exercícios mais longos da primeira prova, um item de um exercício puxava o outro. Então, determine o domínio, determine as derivadas parciais, determine o gradiente, determine a derivada direcional. Um item tá puxando o outro. Tá? Então, assim, a partir das derivadas eu consigo determinar o gradiente, a partir do gradiente eu calculo a derivada direcional. Então, tenham isso em mente em um exercício em particular, tá? Que é o último exercício da prova. Tenham isso em mente, porque isso pode ajudar vocês, porque esse de fato é o exercício mais difícil da prova. Mas é uma prova cheia de conta, tá? Bom, né? Tem máximos e mínimos e tem bastante integral, tá? Basicamente tudo que a gente fez basicamente tem na prova. Não acredito que seja exatamente uma prova tão difícil. Ok? Não acredito que seja tão difícil. Ela muito provavelmente vai estar trabalhosa mesmo. Mas tá parecido com tudo que a gente fez, tá? De uma certa forma, os exercícios em aula, né? Os exercícios resolvidos em aula, né? Os exemplos, eles estavam bem mais difíceis do que tanto os exercícios das notas de aula, quanto com os exercícios da prova, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Não tem muita diferença nesse sentido. Então, não vai fugir daquilo que tá nas notas de aula como exercício, e também não vai puxar para os exercícios mais difíceis, tá? Ele tende a puxar para os exercícios de mais fáceis para médios, digamos assim, tá? Bom, mesma coisa, tá? Vocês vão ter até as 11, até meia-noite para me entregar. Tá? Deem preferência ao Moodle, porque eu consigo baixar tudo de uma vez. Caso não consigam enviar pelo Moodle, porque ele cai e, né... Parece que ele faz de propósito em época de atividade e entrega de atividade. Caso vocês não consigam entregar, me mandem por e-mail, tá? Não me mandem no meu e-mail pessoal, mandem naquele de FVV, tá? Porque aí fica mais fácil de organizar e às vezes posso acabar perdendo alguma prova e depois fica difícil de achar. Acho que é isso, tá. Acho que é isso mais ou menos, tá? Tem um outro assunto pra gente conversar, só que tem a ver com a P2 e não tem a ver também com a P2. É sobre o ECE, tá? Então, a princípio, a gente termina o ECE na quinta-feira, tá? Com a P2. O que eu tinha proposto originalmente no plano de ensino era ter a sub fazer durante o período, acabou não tendo nenhum caso de pessoas para fazer a sub, e a REC a gente faria quando nós voltássemos. Pois bem, nós não temos absolutamente nenhuma previsão de quando nós voltamos, e levando em consideração as medidas do governador do estado, acho difícil que nós voltemos presencialmente tão cedo, tá? Não acho que nós vamos voltar tão cedo. Então, o que foi feito pela reitoria? A reitoria estendeu o período do ECE por mais 3 semanas, tá? Então, a princípio terminaria dia 6, só que esse período foi estendido por mais 3 semanas para que os professores pudessem,
complementar atividades, caso precisasse. Mas essas 3 semanas, de uma certa forma, elas são para aquelas pessoas, para aqueles docentes que decidiram optar por alguma forma de avaliação presencial, para que tivesse a possibilidade de conversar com seus alunos e ver quem tinha interesse em fazer essas provas, essas avaliações remotas. Porque, de fato, a gente pode voltar tanto daqui, sei lá, 3 meses, o que eu não acho provável, mas nós podemos voltar também daqui 1 ano. Também não acho provável, mas provavelmente é algo no meio do caminho. 6 meses, 8 meses. Isso já é algo um pouco mais factível. E aí fica complicado, tá? Então, é uma forma também de ajudar vocês, porque assim, tem gente que, ok, não tem problema, daqui a 8 meses vai lá, faz a prova, e prefere fazer dessa forma. Mas tem gente que gostaria de fazer, não gostaria de carregar isso tanto tempo pra frente, sendo que provavelmente vai ter mais algum quadrimestre aí à distância, e talvez esse tipo de coisa carregue mais provas lá pra frente. Não sei, tá? Então, eu vou propor, tá, pra todos os alunos que optaram pela forma presencial, para que essas avaliações sejam realizadas remotamente. O que eu sinto muito é que eu conheço casos de pessoas que queriam fazer a prova presencial, mas também queriam participar das atividades em grupo e acabaram não participando porque afinal escolheram o método presencial e não tinha isso. Isso me corta o coração, tá? Porque eu gostaria muito de poder aplicar isso para eles. Então, vou propor alguma coisa remotamente para eles, não sei exatamente o que é, tá? Esse é um ponto pensando nos alunos que teriam como forma de avaliação provas presenciais. E aí nós temos uma questão de recuperação, tá? Que também tem o mesmo problema. A princípio nós faríamos a recuperação quando nós voltássemos para a sala de aula, mas isso não vai ser exatamente possível. Eles estão pedindo para que a gente tente terminar o ECE durante o ECE, tá? Que não carregue isso lá para frente. Porém, quem quiser a avaliação presencial lá no final, vai ter direito a essa avaliação presencial, tá? Seja ela REC ou seja ela porque optou pela opção presencial que eu dei, inclusive, como opção. Então, nesse sentido, quem quiser continuar com a avaliação presencial, sinta-se à vontade. Eu vou aplicar isso para vocês lá na frente, tá? Então, com relação a REC para a nossa avaliação remota, tá? Muito provavelmente a gente vai fazer durante essas 3 semanas. Eu não me lembro de nenhum caso que vai precisar de REC, tá? Porém, todo mundo tem direito a fazer a REC. O que eu peço é, me avisem. Porque eu preciso saber, primeiro, se alguém vai fazer a REC. E segundo, quantas pessoas vão fazer a REC, tá? Porque aí, inclusive, a data muda. Porque como nós temos 3 semanas aí, eu não sei como vai ficar a questão de lançamento de notas. Mas muito provavelmente eu vou dar essas 3 semanas para vocês estudarem. Até porque se alguém do presencial optar por fazer as avaliações remotas, eu também vou disponibilizar uma REC caso alguém tenha interesse. Caso alguém precise fazer, tá? Então, nesse sentido, é isso, tá? Vejamos. Acho que com relação às avaliações, é isso. Com relação à correção da P2, pois bem, eu vou tentar agilizar bem mais do que da primeira vez, tá? Então, eu levei 1 mês para conseguir corrigir as provas. Espero em 15 dias, tá? Mas fiquem de olho no site da disciplina, que ali eu vou colocar mais informações para vocês com relação à prova, tá? Não tive, durante a correção da P1, eu não tive, assim, não fui olhando por nome e selecionando o nome, tá? Simplesmente fui baixando as provas e fui corrigindo na ordem que vinha, tá? Para a P2, o que eu vou fazer, eu vou dar uma preferência para as pessoas que precisariam, talvez, de REC, tá? De novo, não me lembro de ninguém que tenha tido problema nesse sentido, mas vou dar preferência para aqueles que talvez tenham uma chance maior de fazer uma REC, tá? Porque pelo menos se tiver que fazer a REC, pelo menos aí vocês já decidem se querem ou não, para poder me dizer se querem, se vão ter interesse na REC ou não, tá? É isso. Peço de novo, façam as contas na prova, tá? Eu não vou aceitar prova só com o resultado final.
ok? Com relação à avaliação, acredito que é isso. Alguma dúvida? Ok. Então, último aviso, né? Bem um aviso, tá? Pode tirar dúvida de exercício? Pode sim. Eu só vou comentar uma última coisa e a gente já passa pra exercício, tá? A gente já passa das 10 até o meio-dia pra gente tirar dúvida de exercício. E trabalhar algumas coisas, tá? Algumas dicas, alguma coisa nesse sentido que eu possa dar pra vocês. Na terça-feira, deixa eu dar uma olhada em que dia é. Dia 9, tá? Eu vou colocar isso no site, mas na terça-feira, dia 9, eu vou estar por aqui, porque eu vou apresentar pra vocês os resultados da primeira atividade em grupo, tá? Eu vou explicar algumas coisas pra vocês, né? Tô preparando um relatório que basicamente é uma compilação de dados, resultados obtidos por vocês, onde a gente vai tentar entender melhor, juntar todas essas 11 atividades e entender melhor o que aconteceu, tá? Vou trazer algumas coisas a mais, ok? Porque se a gente parar pra olhar, principalmente em termos de Brasil, tá? Pra quem fez atividade do Brasil, a gente parou ali em 24 de abril, alguma coisa assim. Bom, nós já temos um mês a mais aí. O que esse mês representou em termos daquilo que a gente fez? E o que eu consigo dizer pra vocês, eu preciso conferir na verdade, tá? Mas num cálculo rápido hoje pela manhã, a situação não é boa, tá? Nós pioramos e muito a nossa situação comparado com o gráfico do Brasil. Naquele período onde vocês trabalharam com ele, e por fim, né, o que eu consigo adiantar quem trabalhou com o Brasil fez o gráfico do Brasil, e quem não trabalhou com o Brasil utilizou o gráfico do Brasil para comparação. Então, aquele gráfico do Brasil que todo mundo de uma certa forma teve acesso, ele não está mais dessa forma agora, e digamos que a nossa situação piorou e muito. Então eu vou apresentar para vocês impressões gerais, tá? O que eu consigo dizer é que eu fiquei muito feliz com o resultado. De fato eu não esperava. Não é uma questão de nota, tá? Não esperava o engajamento que vocês aparentemente tiveram, né? E fico muito feliz por isso, tá? E hoje até pensando naquele momento terapia, sabe? Onde você pensa na vida e reflete sobre o que aconteceu. Hoje eu vejo que se eu pudesse voltar lá pro começo do DCE, eu não teria colocado as provas, né? Eu teria talvez pensado numa atividade a mais. Mas, enfim, foi tudo bastante corrido e várias coisas aconteceram durante o caminho aqui em casa. Então também não tive tanto tempo, né? Vejo que a melhor coisa seria ter planejado o curso do começo ao fim antes, mas de novo, nós não tivemos tempo, aí nós não tivemos tempo mesmo. Tá? Por mais que fosse óbvio que alguma coisa assim aconteceria, a gente meio que deu uma negada na realidade e acabou não dando tempo. Então é isso. No dia 9, eu acho que eu vou colocar as 10, tá? No dia 9. Acho que a gente não precisa carregar esse fardo a partir das 9 horas. Acho que a partir das 10 eu vou fazer uma discussão rapidinha sobre as atividades e tirar dúvida com vocês, tá? Bom, sendo o final da nossa aula, a gente já vai partir para o exercício, sendo o final do nosso ECE.
eu gostaria muito de agradecer, tá? Porque, bom, de uma certa forma vocês acompanharam a minha batalha aqui em casa, que de uma certa forma ainda não acabou, né? Meu pai opera amanhã, então a gente tá bastante tenso nesse sentido. E queria agradecer, porque de uma certa forma vocês tiveram um papel de escape durante um certo tempo. Porque era isso que eu tinha pra fazer pra poder fugir da realidade dura que tava acontecendo aqui em casa, tá? E eu gostei muito da experiência, mas saí um tanto frustrada, pessoalmente, né? Particularmente em termos de meu desempenho, porque poderia ter sido melhor, as aulas poderiam ter sido melhores, os atendimentos poderiam ter sido melhores, mas eu saio pelo menos tranquila, sabendo que eu fiz aquilo que eu, sem experiência nenhuma, eu dei o meu melhor, tá? Não sei se é exatamente o que eu consigo fazer de melhor, mas eu dei o meu melhor. E às vezes é bom ter esse tipo de pensamento, de autocrítica, porque outros quadrimestres virão, a gente não sabe como vai ser daqui 1 ano, 2 anos, quanto tempo a gente vai levar para uma vacina, então talvez essa situação seja recorrente. Então é sempre bom pensar no que poderia ser feito melhor. Eu acho que vale para todo mundo, né? Nós vivemos uma época de adaptação, e ainda vivemos numa época de adaptação, e cada dia a situação fica mais crítica ou menos crítica, mas sempre vai ter um momento onde a situação vai ficar mais difícil, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer, na verdade, de certa forma, pedir desculpas por erros que aconteceram durante o caminho, e pretendo trabalhá-los numa próxima oportunidade, tá? Não tenho interesse em lecionar no próximo quadrimestre, caso seja online. Não tenho, não sei como vai ser, mas da minha vontade, eu não tenho interesse em dar nenhuma disciplina. Então, o projeto IPE foi meio que abortado. Eu não gostaria de dar o próximo quadrimestre num ECE, ou sei lá como eles vão chamar, se caso tenha. Porém, pretendo utilizar o blog, caso o IPE seja ofertado, eu pretendo continuar utilizando o blog para postar material da disciplina. Eu tenho bastante material de IPE e pretendo postar material para ajudar com quem queira, tá? O que aconteceu com meu pai? Meu pai, no final do ano passado, a gente descobriu que ele estava com uma pedra na vesícula, né? Ele teve uma crise de pancreatite, que é geralmente o pior problema, né? A pedra entope e acaba estourando no pâncreas. E ele foi internado no final do ano passado. Foi quando nós descobrimos que ele tinha uma pedra na vesícula. Nós estávamos fazendo os pré-operatórios dele, né? Que não tinha exatamente muita pressa, porque tinha alguns outros probleminhas e que o cirurgião queria tratar tudo junto. Então nós estávamos esperando alguns resultados de exames, quando durante a quarentena estourou uma pancreatite de novo nele, e ele acabou ficando internado. Então nós voltamos ao cirurgião e falamos basicamente que não tinha muita condição, né? E aí o cirurgião falou que era melhor operar. Então nós corremos com todos os exames, mesmo sem ter os outros exames que o cirurgião estava esperando. Nós corremos com os pré-operatórios e amanhã ele entra na cirurgia. Aparentemente é uma cirurgia tranquila, né? Mas definitivamente eu não queria colocar meu pai dentro de um hospital, e é o hospital aqui em São Caetano que lida com os casos de Covid, né? Então não queria exatamente colocar meu pai num hospital nesse momento, mas é necessário, né? As pessoas não estão só morrendo de coronavírus, elas estão morrendo de outras coisas, né? Inclusive de infarto, né? De câncer. As pessoas continuam, infelizmente, as pessoas continuam morrendo nesse sentido. Então, é isso. Então, vamos lá, vamos voltar para matemática, né? Dúvidas. Agora a gente parte para as dúvidas. Deixa eu só salvar este PDF
enquanto eu salvo, tá? Algumas provas, algumas atividades, elas não estão abrindo. Por algum motivo obscuro, elas não estão abrindo. Me avisem, tá? Se elas não estiverem abrindo, porque esse mesmo editor né, esse mesmo papel onde eu utilizo para escrever é o que eu utilizo para corrigir as provas também. E ele tá com algum problema nesse sentido. Então, assim, a gente... se tiver algum problema, me avisem, porque eu vejo se é um problema do Google Drive ou se é um problema do PDF mesmo, tá? E agradeço pelos votos. Ele vai ficar bem sim. A gente vai superar isso. Todos nós, tá? Todos nós vamos superar isso. Exercício 5.3. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu encontrar o 5.3. Eu vou ter que abrir tudo porque eu não me lembro quais são os capítulos. Então aqui acho que é integral tripla, né? O exercício 5.3. Exercício 5.3 eu não consegui resolver ainda, tá? Já tiveram algumas pessoas que me perguntaram, mas eu ainda não consegui resolver esse exercício. Tá? Eu vou mais ou menos falar sobre ele, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, esse aqui é o exercício 5.3. Tá? Então, nós queremos mostrar essa igualdade aqui. Então, basicamente, nós temos que calcular essa integral e, a partir daí, determinar a igualdade aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Temos a integral de 0 até A, integral de 0 até B, integral de 0 até C, do cosseno de x mais y mais z, dz, dy, dx. Então, vamos integrar primeiro em z. A integral do cosseno é seno. Então, nós temos a integral de 0 até A, integral de 0 até B, do seno de x mais y mais z. E aqui nós temos o z indo de 0 até c, dy dx. Essa integral é a integral de 0 até A, integral de 0 até B. Substituindo os limites de integração aqui, nós temos seno de x mais y mais c, menos seno de x mais y, dy dx. Então, vamos lá. Vamos calcular agora esse integral em y. Isso é a integral de 0 até A. A integral de seno é menos cosseno. Então, isso é menos cosseno de x mais y mais c. Mais a integral de seno é menos cosseno. Com esse menos ficou mais cosseno de x mais y. E aqui nós temos indo de 0 até b dx. Essa é a integral de 0 até A. Então, nós temos menos cosseno substituindo os limites de integração. Menos cosseno de x mais b mais c. Menos... Eu vou continuar aqui. Mais cosseno de x mais b. Menos cosseno. Mais cosseno de x mais c. Porque aqui o b é igual a 0. Menos cosseno de x dx. E aí, por fim, integrando em x, integral de cosseno é seno. Então, aqui é menos seno de x mais b mais c, mais seno de x mais b, mais seno de x mais c, menos seno de x, com x indo de 0 até A. Isso é menos seno de A mais B mais C, mais seno de A mais B, mais seno
de A mais C menos seno de X, menos seno de A, desculpa. Agora invertendo. Menos seno, mais seno de B mais C, menos seno de B, menos seno de X, mais seno de zero, que deu zero. Então, essa daqui é a nossa integral. Tá? Qualquer questão aqui, nós queremos mostrar, de alguma forma, que isso aqui é igual a 9 seno de A sobre 2, seno de B sobre 2, seno de C sobre 2, cosseno de A mais B mais C sobre 2, tá? O que muito provavelmente aqui vai ser utilizado. Não tem jeito, não vai ter muito como fugir disso. A gente vai ter que usar seno da soma, cosseno da soma e abrir isso aqui de alguma forma. Opa, aqui tem esse seno de X aqui, tá errado. Aqui é seno de C. Tá? Então, a questão é seno de C, não seno de E. A questão é como que nós fazemos para sair daqui e chegar aqui. Essa pra mim é uma incógnita, tá? Eu tentei algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês o que eu já tentei aqui, tá? Eu já tentei fazer coisa do tipo olhar A mais B mais C, aqui no seno de A mais B mais C. Eu já tentei olhar isso aqui como A mais B mais C sobre 2 mais A mais B mais C sobre 2. Tá? Porque aqui aí, então, eu consigo transformar dessa forma. Eu vou chamar isso aqui de A, né? Por exemplo. Ou A sobre 2, tanto faz. E aí, por exemplo, eu tenho seno de A mais B mais C. Isso aqui é seno de 2A. Né? De A mais A, que é seno de 2A. Isso aqui, por sinal, é 2 seno A cosseno A. Ok, isso aqui me ajudou em alguma coisa? Não exatamente. Esse termo em particular, esse termo aqui, o seno de A mais B mais C, eu consegui de uma certa forma transformar em algo que tinha uma cara dessa forma. Só que eu não consegui trabalhar com os outros, tá? Eu não consegui encontrar a forma de trabalhar. O que eu pensei em fazer com os outros? A mais B. A mais B eu posso fazer da mesma forma. A mais B sobre 2 mais A mais B sobre 2. E aí posso olhar como seno de A mais B da mesma forma. Isso aqui for um B, isso aqui é B. Eu tenho seno de A mais B. Opa. De A mais B. Isso é o seno de B mais B, que é o seno de 2B, que é 2 seno B, cosseno B. Então, manipular dessa forma. Porque, veja, qual que é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade que eu encontrei é que de um lado a gente tem A mais B mais C, do outro a gente tem A mais B mais C sobre 2. Tá? Mas eu não consegui, de fato, sair dessa expressão aqui em vermelho, né? Da expressão no quadradinho, e chegar nessa expressão de baixo. Uma outra opção seria olhar para o de baixo e não para o de cima, e abrir o de baixo de tal forma a chegar no de cima. Mas, de novo, eu não consegui entender, não consegui encontrar ainda uma maneira da gente relacionar o A sobre 2 com o A aqui. Então, é uma questão de manipulação, tá? Eu não acho que... Eu, particularmente, não vejo esse exercício tão simples quanto ele deveria ser. Mas também, muito provavelmente, tem um truque que eu só não tô conseguindo enxergar. Tá? Mas esse exercício, de fato, a gente ficaria as 2 horas aqui tentando resolvê-lo
e talvez não sairia. Ou talvez sairia mais simples, mas de fato eu não consegui resolver esse exercício ainda. Ok? Assim que eu conseguir resolver, eu divulgo ele pra vocês, mas não é exercício que eu consegui resolver ainda. Tudo bem? Tá, vamos lá. Exercício 6.3. O C e o E. Tá. A gente vai falar sobre o 6. Deixa eu aumentar aqui. E eu vou falar sobre o D, tá? Também. Por que eu vou falar sobre o D? Porque o D a gente não consegue resolver. Então, porque tá faltando uma raiz, né? Aqui no D, no seno de x quadrado mais y quadrado, deixa eu ver se tá aparecendo. Opa, não tá aparecendo, não coloquei. Aqui. Tá? Bom, eu acabei de perceber que eu não tinha colocado ainda o exercício 5.3. O exercício 5.3 era esse, que era basicamente para mostrar que a integral, né, do cosseno era igual a esse lado direito aqui, né? Então, a gente... Nesse sentido, eu acabei não mostrando, mas era basicamente isso que era pra fazer e que eu não consegui fazer ainda, tá? O 6.3 eu quero começar comentando sobre o D. O D não tem como ser feito dessa forma, né? Aqui tem que ser seno da raiz de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Não tem como ser feito dessa forma. Tá? Mas, enfim. Vamos lá. Deixa eu só fazer algo aqui.